Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo na nossa playlist de soluções para a plataforma BigCrowd. Desta vez vamos estar com o exercício 1017, que vem com o título Gasto de Combustível. Vamos lá, vamos ler o problema. Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustíveis gastos em uma viagem, ao utilizar um automóvel que faz 12 km por litro. Para isso, ele gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média durante a mesma em quilômetros por hora. Então, são informações que a plataforma vai nos passar. Assim, pode-se obter distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros seriam necessários. Mostre o valor em 3 casas decimais após o ponto. Bom, aqui até ele fala, dá uma dica para a gente de como calcular. Ele fala para a gente primeiro calcular a distância percorrida, e depois calcular quantos litros seriam necessários. Até nos dá uma dica de como calcular isso. Vamos lá, entrada. Entrada, o arquivo de entrada contém 2 inteiros. Então aqui embaixo a gente tem um exemplo de entrada, 10,85, por exemplo. O primeiro é o tempo gasto na viagem em horas. Então, 10 aqui são 10 horas que foram gastos. E o segundo é a velocidade média durante a mesma em km por hora. Então, são 85 km por hora e foram percorridos 10 horas. Bom, é isso. A saída. Imprima a quantidade de litros necessários para realizar a viagem em 3 dígitos após o ponto decimal. Também uma saída muito simples, sem muitos detalhes. Bom, eu acredito que seja simples também esse. Vamos lá no VS Code, vamos resolver esse problema. Bom, como todo problema, a gente vai usar um sisteminha que eu realizei. E eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês irem para o primeiro vídeo lá e ver como que funciona. É só criar aqui um arquivo JS com o nome do problema, que seria 10.017JS, né? E criar aqui uma função já exportada, né? Export function com o nome problem e que ele vai receber lines. Esse lines é como o BigCrowd nos manda a informação, tá? Tudo isso eu explico no primeiro vídeo, tá? Só clicar no card aí para vocês verem esse primeiro vídeo aí da playlist. Bom, então nosso problema fala que a gente vai receber um array com duas posições. Na primeira vai ser o tempo e na segunda vai ser a velocidade. Então a gente pode fazer isso de atribuição por desestruturação. Então a gente pode fazer um const aqui, desestruturar o array, que a gente vai receber um array com 2 posições. Então o primeiro vamos falar que é tempo e o segundo velocidade. Então beleza. E vai ser igual a lines. Até aí tudo bem. Porém, como nos outros vídeos eu já mostrei para vocês, a gente vai usar um map para a gente não ter problema com os valores, porque os valores do JavaScript normalmente eles vêm do tipo string, né? Então, se a gente for usar um mais no meio do caminho, a gente pode transformar, em vez de somar, a gente pode concatenar. Então, é bom sempre a gente transforme esses números que estão vindo em string em número. Então, vou usar para isso um number. O map já foi explicado também em outros vídeos. Ele tem como responsabilidade de enviar cada item do array para o callback ou para o método, aqui no nosso caso number, pegar e transformar esse string em número. E aí, por sua vez, ele vai retornar um array com 2 posições. Na primeira tem um tempo e na segunda tem velocidade. Então, beleza. E aí é só fazer como até o texto estava nos falando. Então, primeiro vamos calcular a distância. A distância vai ser igual ao tempo vezes a velocidade. Dessa maneira a gente consegue calcular qual a distância percorrida. E aí, para saber quanto de consumo, a gente pega quantos litros foram consumidos, né? Litros, vamos colocar aqui. Ó. A gente pega essa distância e divide pelo tempo gasto ou pelo consumo. Né? O consumo são 12 litros por quilômetro. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Eu esqueci aqui. Vamos ver aqui. Ó.
Isso mesmo, ó, 12 km por litro. Não é 12 litros por quilômetro, né? É 12 km por litro. Então ele faz a cada litro 12 km. Então por isso que eu estou dividindo a distância por 12 para saber quantos litros vou gastar, tá? Esse 12 não é uma boa prática deixar um número solto assim, tá? O que a gente podia fazer para deixar ele mais semântico seria criar uma outra variável, chamar de consumo, e atribuir esse 12. E aí aqui a gente faz distância dividido por consumo, que é o tanto que ele consome, né? Beleza. E para mostrar, ele simplesmente está pedindo para mostrar lá, console log. Para mostrar na plataforma tem que ser por console log. Ele fala simplesmente para mostrar a quantidade de litros. Porém, ele pede para fixar em 3 casas decimais. Então, to fix 3. E está feito nosso algoritmo, está resolvido o nosso problema, né? Vamos vir aqui, abrir o index e no inspecionar, vir aqui no console. Esse erro aqui é um erro do live server, de algumas imagens, alguma coisa assim, não é o caso aqui, que a gente muda o problema para um problema 1017 e coloca as entradas que eles vão nos dar aqui. Então aqui nos dá uma entrada de 10,85 e ele quer uma saída de 70,833. 70,833. O outro eles nos dão 2,92 e uma saída de 15,333. Que não consigo selecionar. 15,333. E o último nos dá 22,67. Ou seja, 22 km percorridos a 67 km por hora. 122,833. 122,833. Então, teoricamente, nosso algoritmo está corretíssimo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse algoritmo, vamos copiar. E vamos levar para a nossa plataforma. Vou dar um Ctrl 0 aqui para tirar meu zoom, né? Que o zoom era para a gente poder ler aqui o texto. Colar aqui, como sempre. Colocar um ponto e vírgula que a plataforma pede, que provavelmente esteja rodando em Node. Se não colocar, vai funcionar igual. É só um aviso. E vou clicar no enviar. Show de bola, mais um resolvido com sucesso. Vamos dar uma resumida aqui no que a gente fez. A gente atribuiu a variável tempo e velocidade por desestruturação, pela entrada lines, né? Ele mandou pelo lines, e usamos o map para poder converter cada um desses números, ou cada uma dessas strings, que são números que vieram no padrão string, em número, através do método number. Na verdade, isso aqui é uma classe chamada number, e o método construtor dele que transforma em um número. A gente construiu a variável chamada distância, né, pegando o tempo vezes a velocidade, o consumo que foi dado no nosso problema, que era 12, e a quantidade de litros gastos, pegamos pela distância dividido pelo consumo, que é 12 km por litro. Né? E mostramos o console log e usamos o toFix para estipular só 3 casas decimais. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Ajuda o canal se inscrevendo, compartilhando e curtindo o vídeo. Valeu!